Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui com a gente. Hoje o tema é quente, o tal PL da adultização. Recebemos um material, sabe, inclusive um vídeo bem forte que chama o projeto de PL da censura. Uhum. Então a gente vai mergulhar nisso, investigar essas alegações e ver o que realmente diz o projeto de lei 2628 de 2022. Exatamente. O foco é esse projeto, que também chamam de ECA Digital. A ideia, basicamente, é atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para a era da internet, né? Certo. A nossa análise vai se basear no texto mesmo, no que foi aprovado, e também nesse vídeo que você mencionou, que critica bastante. Vamos tentar separar o que é fato do que é, talvez, interpretação ou até desinformação. Combinado. Então, nossa missão aqui é entender o objetivo real, as medidas práticas desse PL, de onde saiu esse nome PL da adultização e olhar com calma os argumentos dos dois lados, os que explicam e os que criticam. Perfeito. Ok, vamos lá. O que exatamente esse projeto propõe e por que ele deu tanto o que falar? Bom, começando do básico. É o PL 2628 de 2022. Ele andou bem rápido no Congresso agora em 2025. O objetivo principal, pelo menos o declarado, é proteger crianças e adolescentes na internet. É adaptar o ECA, o nosso estatuto, para essa realidade online. E esse apelido, PL da adultização, pegou rápido, né? De onde veio isso? Pegou muito rápido. E muito por causa de um vídeo que viralizou de um influenciador, o Felca. Foi agora em agosto de 2025. Ah, eu vi algo sobre isso. Pois é, ele falava da sexualização infantil precoce nas redes sociais. O vídeo teve um impacto enorme, sabe? Jogou muita luz no assunto e acabou acelerando a discussão e a votação lá no Congresso. Quer dizer que essa comoção toda ajudou a empurrar o projeto. Foi um fator relevante, sim. O projeto foi votado em regime de urgência, passou rapidinho na Câmara e no Senado, agora em agosto. Teve alguns ajustes de redação no Senado, votação simbólica. Simbólica? Quando há um consenso maior, não precisa de votação nominal de cada senador. Isso mostra que havia uma certa pressão para agir, embora, claro, o conteúdo em si sempre gere debate. Agora, no finalzinho de agosto de 2025, ele está esperando a sanção do presidente Lula. Entendi. Então, vamos ao que interessa. As medidas. O que o PL realmente faz para proteger a garotada online? Aí que a coisa fica mais palpável, né? Um dos pontos centrais é fortalecer o controle dos pais. As plataformas tipo redes sociais, jogos, etc., vão ter que oferecer ferramentas para que os pais possam, por exemplo, limitar tempo de uso, bloquear conteúdos ou até contatos que achem perigosos, configurar a privacidade e até dar uma olhada no que os filhos estão fazendo nas contas deles. Isso me leva àquela questão da idade. Verificar quem é criança e quem não é. Como o PL trata isso? É complicado, né? E é um ponto crucial. O projeto exige, sim, mecanismos mais rígidos para verificar a idade. As contas de crianças e adolescentes vão ter que ser vinculadas às contas dos pais ou responsáveis. Ah, entendi. E um detalhe importante, aquela autodeclaração simples, só marcar a caixinha dizendo tenho mais de 18, isso não vai mais bastar sozinho. As plataformas vão ter que achar jeitos melhores de confirmar a idade. E que jeitos seriam esses? A lei diz como fazer? Então, ela não crava um método único. Ela diz que precisa ter mecanismos eficazes, mas dá liberdade e a responsabilidade para as plataformas definirem o como. Uhum. Pode ser checagem de documento, talvez biometria, confirmação pelos pais, cruzar dados, enfim, a tecnologia que aparecer. Mas sempre, claro, respeitando a privacidade, a LGPD. O foco é garantir que esse vínculo com os pais e a idade sejam checados de forma mais segura. E quanto aos conteúdos perigosos? Aqueles que a gente sabe que são um risco. O que muda ali? Muda a velocidade da remoção. Isso é bem importante. O PL lista tipos de conteúdo: abuso e exploração sexual infantil, violência explícita, coisa de automutilação, jogos de azar por menores, cyberbullying. Certo, a lista é específica. Exato. E para esses casos, a remoção tem que ser imediata. Assim que a plataforma souber, seja por denúncia ou por moderação própria, e a grande virada é: não precisa mais esperar uma ordem de um juiz para tirar do ar.
Isso parece bom para agilizar, mas não dá muito poder para a plataforma decidir o que sai e o que fica assim de cara? É um ponto delicado, sem dúvida. A lógica é proteger a criança o mais rápido possível, tirar o dano de circulação. Mas sim, coloca na mão da plataforma essa primeira análise e ação, antes do judiciário. Elas vão ter que ter processos internos bem claros para isso. Faz sentido. E além dessa proteção mais direta, o PL traz mais obrigações para as empresas de tecnologia? Traz sim, várias. Por exemplo, na parte de publicidade e uso de dados de menores. É bem restritivo. Como assim? Tipo, criar perfil detalhado do comportamento dela para vender coisa. Ou usar realidade aumentada em anúncio para criança. E a coleta de dados pessoais também. Só o mínimo necessário e sempre com o consentimento claro dos pais. E aquelas caixinhas de recompensa em jogos, as loot boxes, que vivem dando polêmica. O PL proíbe. Veta explicitamente as loot boxes e qualquer coisa parecida em jogos que possa ser considerada aposta ou que incentive a criança ou adolescente a gastar demais. É para tentar frear essa coisa de introduzir a lógica do azar muito cedo. Ok, e para fazer tudo isso valer, quem fiscaliza? Vai ter um xerife novo na história? Basicamente, sim. O projeto prevê criar uma autoridade reguladora, um órgão público com autonomia focado só nisso. Ah, tipo uma Anatel, mas para proteção digital infantil. A ideia é essa. Esse órgão ia detalhar melhor as regras, fiscalizar se as plataformas estão cumprindo e, claro, aplicar as multas e sanções se não cumprirem. Falando em sanções, se a plataforma pisar na bola, o que acontece? Aí pode pegar pesado. A lei fala em etapas, né? Começa com advertência. Mas pode ir para multa e multa alta, até 50 milhões de reais ou 10% do faturamento da empresa aqui no Brasil, o que for maior. Nossa, é bastante pressão. E em casos mais graves, se a empresa continuar descumprindo, a lei prevê até suspender temporariamente a plataforma no país. Ou, em último caso mesmo, proibir de operar aqui. E um detalhe, o dinheiro dessas multas vai para o fundo da criança e do adolescente. Coloca uma pressão econômica forte, sem dúvida. E a questão da transparência, as empresas vão ter que mostrar o que estão fazendo. Vão, especialmente as maiores, as que tiverem mais de 1 milhão de usuários menores de idade aqui no Brasil. Vão ter que publicar relatórios de tempos em tempos, dizer quantas denúncias receberam, de que tipo de conteúdo, o que fizeram a respeito, para dar mais visibilidade mesmo. Ok, acho que agora a gente tem um mapa melhor do que o PL 2628 quer fazer. Controle dos pais, checagem de idade, tirar o conteúdo ruim rápido, limitar a publicidade de dados, proibir loot box, criar um órgão para fiscalizar e multas pesadas. Agora sim, vamos comparar isso com as críticas daquele vídeo. Isso. O vídeo dizia que era um cavalo de Troia para censura, que todo mundo ia ter que mandar documento, que ia dar para filtrar conteúdo por ideologia, criar um super banco de dados do governo para vigiar todo mundo, e que era tipo um botão de desligar a internet igual em ditadura, e ainda que o Lula estava reciclando o PL da censura. Certo. Agora é a hora de checar ponto a ponto, né? O que bate com o texto e o que parece exagerado ao falso. Antes da gente ir para as partes mais polêmicas, o vídeo acerta em alguma coisa, tem algo ali que é verdade. Tem sim. Alguns pontos têm base no que está escrito no PL. O vídeo está certo quando fala que tem multas altas previstas, que o projeto exige sim uma verificação de idade melhor, o fim da autodeclaração sozinha e o vínculo com os pais. Ok. Também é verdade que existe a possibilidade de suspender uma plataforma em caso grave e que a remoção de certos conteúdos, como exploração infantil e violência, deve ser feita sem esperar ordem judicial. Esses pontos estão lá no texto. Entendi. Mas aí começam as alegações mais complicadas. A primeira, todos os usuários vão ter que mandar documento. Isso procede? Isso é falso. O PL exige mecanismos eficazes para verificar a idade das contas de crianças e adolescentes e o vínculo com os pais. Ele não diz qual mecanismo, nem obriga que todo mundo no Brasil mande RG ou CPF para usar a internet. Ah, então o foco é no menor de idade. Exatamente. A responsabilidade de como fazer essa verificação é da plataforma. Pode ser por vários jeitos. A exigência de checar melhor a idade não é para todo mundo, é para proteger a criança. Certo. E a outra acusação, que o PL vai permitir filtrar conteúdo por ideologia. Isso também é falso. O texto da lei é bem claro sobre quais conteúdos devem ser removidos rápido: exploração sexual, violência, automutilação,
jogo ilegal, cyberbullying. É uma lista ligada a danos diretos a crianças e adolescentes. Uhum. Não tem nada no projeto falando em tirar conteúdo por ser de esquerda, de direita ou por qualquer viés político. Ligar a remoção desses conteúdos nocivos a uma censura ideológica é distorcer o que a lei diz e o objetivo dela. E a terceira, a criação de um banco de dados do governo para monitorar os cidadãos. Outro ponto que não bate. É falso. O PL não cria banco de dados nenhum centralizado pelo governo para ficar espionando as pessoas. Quem continua responsável por verificar a idade e cuidar dos dados dos usuários menores, e pais incluídos, são as próprias plataformas. E elas têm que seguir a LGPD, né? Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados já existe e impõe regras bem rígidas sobre como coletar e usar dados. O governo não vai ter acesso direto a esses dados de verificação que as plataformas vão coletar. Ok. E a comparação da suspensão de plataforma com um botão de desligar a internet, como em ditaduras? Olha, aqui é uma distorção bem forte do que a lei propõe. A suspensão existe sim, mas como uma punição extrema para uma plataforma específica que descumpra as regras de proteção infantil de forma grave e repetida. E isso depois de um processo com direito à defesa. Não é algo arbitrário, então. Não é um interruptor para desligar a internet toda, nenhum poder para o governo usar como quiser para reprimir gente, como a gente vê em regimes autoritários. Comparar uma sanção prevista em lei, focada em proteger criança, com censura de ditadura, é um exagero retórico e ignora todo o contexto e os limites legais. Entendi. E por último, essa ideia de que seria uma reciclagem do PL da censura pelo Lula. Isso é misturar as coisas, muitas vezes de propósito, com objetivo político. O PL 2628, esse que a gente está falando, o ECA Digital, foca na proteção da criança online. Certo. O outro projeto que ficou mais conhecido como PL das fake news ou PL da censura para os críticos é o PL 2630. Ele trata de outros assuntos, bem mais amplos: desinformação, responsabilidade geral das plataformas, pagar por jornalismo, afeta todo mundo. São propostas diferentes. Ah, então são leis separadas com focos diferentes. Sim, chamaram de reciclagem do outro, ignora essas diferenças enormes de objetivo e do que cada um quer regular. Então, para a gente amarrar essa análise, o vídeo que circulou pega alguns elementos que estão mesmo no PL, tipo as multas, a checagem de idade, mas parece que amplifica ou distorce esses pontos para pintar um quadro de censura, de controle do governo que não se sustenta quando a gente lê o texto da lei, é isso? É por aí. A estratégia parece ser essa: usar um fundo de verdade, as sanções existem, a verificação é real, para construir uma narrativa de alarme, de controle político, de vigilância total. Mas quando você vai ver o PL 2628 mesmo, o foco na proteção infantil contra danos específicos é muito claro. E esses mecanismos de controle ideológico ou vigilância estatal, que a crítica levanta, eles simplesmente não estão lá. E qual você diria que é a distorção principal, aquela que talvez mais confunda as pessoas? Olha, talvez seja juntar duas ideias: a de que todo mundo vai ter que dar documento e a de que o critério para tirar conteúdo vai ser político. Essa combinação cria um medo muito grande, de perder privacidade, de não poder mais falar o que pensa. Mas, pela análise do texto, isso não se confirma. A verificação é focada nos menores e os critérios para remover conteúdo são técnicos, ligados à proteção da criança, não à ideologia. Bom, acho que ajudou a clarear bastante. Recapitulando, então, o PL da adultização ou ECA digital é uma tentativa do legislativo de atualizar as leis para proteger crianças e adolescentes nesse ambiente online. Impõe regras mais claras e responsabilidades para as plataformas digitais. Isso. E como a gente viu, apesar do objetivo declarado ser essa proteção, o assunto é complexo, mexe com liberdade na internet, então gera interpretações diferentes, críticas fortes. Algumas críticas podem ter um fundo de razão, pensando nos desafios de implementar isso. Outras, como no vídeo que a gente analisou, parecem usar distorções com um objetivo mais político. O importante é tentar separar uma coisa da outra. Olhar para o que a lei diz de fato.
E talvez, para além do que a lei diz, a grande questão seja como ela vai ser colocada em prática, não é? Porque ela joga muita responsabilidade no colo das plataformas para achar esses tais mecanismos eficazes. Sem dúvida. E aí mora uma tensão importante que vai além dessa briga de proteção contra a censura. A lei define o que verificar a idade, tirar conteúdo X, mas o como fazer isso fica bem aberto. E implementar isso de um jeito que funcione de verdade em todo tipo de plataforma, rede social gigante, jogo online, aplicativo pequeno, é um desafio técnico operacional enorme. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer um pouco mais o que está dentro desse PL 2628, quais são os mecanismos e como essas críticas, algumas com base, outras nem tanto, se encaixam nisso tudo. A ideia é dar mais elementos para cada um formar sua opinião, né? Com certeza. E para fechar, queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar depois. O projeto exige mecanismos eficazes de verificação de idade, mas não define um método único, deixa para as plataformas. Pensando nessa variedade enorme de serviços online, de tecnologias, que desafios práticos a gente pode imaginar que vão surgir? E, mais importante, como é que a gente garante que as soluções encontradas vão equilibrar a proteção das crianças, que é necessária, com a privacidade de todo mundo? E, ao mesmo tempo, como evitar que isso crie barreiras e acabe excluindo digitalmente quem tem menos acesso a certas tecnologias ou documentos? É um equilíbrio bem delicado para se buscar na prática, né? E se você gostou desse vídeo, já dá o seu like. Deixe suas dúvidas nos comentários. Nos diga também qual a sua opinião e compartilha com sua tia do Zap para ela não acreditar mais em fake news.